Caríssimos amigos, é sempre com muita alegria e gratidão que eu trago mais uma vez o tema do Evangelho para a nossa reflexão. Agradecendo a Deus, aos amigos espirituais pela oportunidade de falarmos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre. Que a paz de Jesus permaneça conosco agora e sempre. Vamos aprender juntos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, procurando trazê-los para os nossos dias atuais e assim entender um pouco melhor a nossa vida cotidiana, às luzes dos ensinamentos do Mestre Jesus. O tema de hoje tem como referência os capítulos 5, Bem-aventurados os aflitos, e 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E para iniciarmos a nossa reflexão, eu trago uma frase afirmativa, que diz assim: todos podem fazer o bem e cultivar a alegria. Tristeza é ferrugem do espírito. Bem, começamos analisando o fazer o bem. Sabemos que fazer o bem é condição essencial para o nosso aprimoramento espiritual. Mas como nos posicionamos diante dessa tarefa? Quem de nós nunca ouviu frases do tipo: não posso ajudar ninguém, não tenho nem para mim, ou então: no dia que eu ganhar na loteria, aí sim vou ajudar muita gente. Nós mesmos, quantas vezes já podemos ter pronunciado essas frases ou outras parecidas com elas. Acontece que o nosso orgulho nos coloca sempre a ideia do macro, a ideia do grande, das grandes realizações, das grandes tarefas, das grandes ajudas. Isso nos faz esquecermos que as pequenas tarefas, os pequenos auxílios, em muitos momentos se fazem até mais necessários para atenuarmos os sofrimentos do nosso próximo. E nunca nos esqueçamos que as grandes tarefas são compostas por pequenos atos. Mas afinal, o que entendemos por fazer o bem? Será que fazer o bem é aquela contribuição mensal, financeira, que eu faço com a minha comunidade, a minha igreja, a minha entidade assistencial? Sim, também é. Mas não podemos ficar nessa compreensão limitada do que seja fazer o bem. Se assim agirmos, podemos incorrer no erro de tornarmos isso uma atitude corriqueira, que apesar de importante, não pode nos definir como pessoas que fazem e pensam o bem. No óbolo da viúva, o Mestre Jesus, observando as formas como as pessoas faziam as suas ofertas ao templo, ele nota que as mais ricas ofertavam muitas moedas. E ele observa então que uma viúva, com muito sacrifício, consegue ofertar 2 moedas. O Mestre, mais uma vez, aproveita para exemplificar seus ensinamentos, chamando a atenção dos seus discípulos para aquela cena. Aquela senhora, diferentemente do que os outros haviam doado do seu sacrifício, que era de abundância,
Aquela senhora não, aquela senhora havia doado do seu sacrifício pessoal. São dois atos bem diferentes, um tão simbólico e sem nenhuma reflexão, pois tratava-se apenas da doação do supérfluo, enquanto que no outro, a viúva, que pouco possuía, contribuía com aquilo que lhe era essencial para a sobrevivência. Apesar de ser em menor quantidade, o Mestre esclarece aos discípulos que essa viúva contribuíra com muito mais do que aqueles que deram de seu supérfluo, porque ela abriu mão até mesmo da sua própria necessidade. Naquele momento, essa viúva fazia tudo aquilo que ela podia. Ela praticava o bem de acordo com as suas condições e de acordo com o seu alcance. E nós, tudo que fazemos em benefício do próximo deve tocar o nosso coração, deve ser essencial, independentemente dos recursos que dispomos. Sempre temos a oportunidade, com o nosso esforço, de amparar e auxiliar o próximo. Nenhum de nós está desprovido de praticar essa tarefa. É fácil nos lamentarmos por aquilo que não temos e justificarmos que não podemos amparar ou auxiliar porque nos falta uma série de coisas, esquecendo-nos que nas nossas atividades diárias, seja no nosso trabalho, no nosso círculo social, na nossa família, principalmente nesses momentos de pandemia, temos a oportunidade de fazer algo pelo nosso próximo. Temos a oportunidade de desenvolver melhor a nossa compaixão, a nossa tolerância, o nosso perdão. Temos a oportunidade de doarmos aquilo que temos de melhor, seja o material, que também é muito importante nesses momentos principalmente, mas também o nosso calor humano, ou seja, uma série de atitudes que fazem com que saiamos da nossa situação de conforto para auxiliar quem está precisando de ajuda. Jesus disse para amarmos ao próximo como a nós mesmos, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Isso é, fazer o bem. Vivemos momentos difíceis em todos os sentidos. Encontramos no nosso dia a dia pessoas em depressão, desemprego, pessoas passando por necessidades materiais e precisando mais do que nunca da nossa ação pelo bem. Claro que é muito importante a nossa doação material, mas nunca nos esqueçamos também que nós podemos contribuir com a nossa demonstração de afeto. Tudo aquilo que possa fazer com que as pessoas sintam que não estão sozinhas e que podem contar com o nosso apoio, seja ele financeiro, na medida da nossa condição, mas principalmente o nosso sentimento de amor, o nosso apoio humano, o nosso apoio moral. Estejamos sempre atentos e nunca nos esqueçamos de que a boa ação acaba também sendo muito importante para quem a pratica, e às vezes até mais importante para quem a pratica do que praticamente para quem recebe.
principalmente quando essa ação é feita com humildade e sem interesse ou outras pretensões. Que a sua mão direita não saiba o que faz sua mão esquerda, exemplificou Jesus. Quando a tarefa é feita de coração, visando somente o auxílio ao próximo, ela nos traz paz, amor, crescimento espiritual. E isso é a verdadeira alegria para a nossa vida. E assim a gente já começa a refletir sobre a segunda parte daquela frase afirmativa quando fala sobre a alegria em servir o próximo. Apesar dos momentos difíceis pelos quais estamos passando, a tristeza não deve ser companheira de ninguém que se propõe a auxiliar. Não podemos dar espaço no nosso tempo para cultivarmos a tristeza. Devemos ocupar esse tempo auxiliando, fazendo bem, e assim o espírito nosso se enche de alegria e a vida se torna mais leve. Que possamos abrir o nosso coração para a vida, que é a maior dádiva de Deus. É a nossa oportunidade da reencarnação, oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Nada vai nos trazer mais alegria do que vermos a alegria no nosso próximo. Nada vai auxiliar mais o nosso caminho evolutivo do que o bem que fazemos ao nosso próximo. Quando nós levamos alegria ao coração do nosso irmão, o nosso coração se enche também de alegria. E quase sempre precisamos de tão pouco de nós para alegrarmos o nosso próximo. Quando paramos para ouvir o desabafo de uma pessoa, o nosso ombro amigo, que é de extrema importância, que ouve, que auxilia, isso não nos custa praticamente nada. Aquele cumprimento que sempre podemos oferecer, aquele sorriso que transforma o dia do nosso irmão, mexe com a sua autoestima, contribui com a sua alegria, enche de vibrações positivas e alegra o nosso coração e a nossa vida. Ou mesmo uma ligação, nesses tempos de informática, uma mensagem demonstrando que a gente se interessa por aquela pessoa, demonstrando que a gente se preocupa por ela. E que nós possamos, ao final de cada dia, fazer uma autoanálise dos nossos procedimentos e sentirmos que fomos importantes no cumprimento da nossa tarefa de auxílio ao próximo. Que nós levamos alegria para muitas pessoas, mesmo muitas vezes não podendo auxiliar financeiramente. Diante de todos os problemas a serem enfrentados, se acaso sentires que a tristeza ronda seus pensamentos, repense todos os motivos que você tem para se alegrar, a começar pelo dom da vida e pela oportunidade de auxiliar. Uma oração de agradecimento, a tarefa de auxílio a ser desenvolvida, são condições necessárias para que a nossa coragem e alegria sejam retomadas e a nossa vida seja encaminhada para as tarefas do bem. Se estamos tendo a oportunidade de reencarne, é porque temos uma função: auxiliar e aprender. Auxiliar,
aprendendo. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga ao Espírito Verdade: qual o verdadeiro sentido da caridade? Como a entende Jesus? E obtém o seguinte esclarecimento: benevolência para todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tudo isso resume o sentimento de caridade. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, aquilo que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Os ensinamentos do Mestre nos mostram que temos sim, sempre a oportunidade de auxiliarmos, e não podemos perder essa chance de dar aquilo que temos com consciência. E é isso que nos transforma e nos permite fazer a verdadeira caridade. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus afirma: todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Assim, nos ligamos ao plano espiritual e buscamos a coragem para continuarmos auxiliando e crescendo espiritualmente. Eu quero deixar para vocês, para a nossa reflexão durante a semana que se inicia, uma mensagem de Irma de Castro Rocha, conhecida no mundo espiritual carinhosamente como Meimei. Ela dizia assim: darás ao faminto não somente a códea de pão que lhe mitigue a fome, mas também o carinho da palavra fraterna, com que se lhe restaurem as energias. Obrigado a todos pela atenção. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. Que assim seja.